Muito bem, vou mostrar agora como realizar o procedimento de abertura de UV aqui no 3D Studio Max. Eu vou selecionar aqui, então, o nosso objeto, que no caso é a cabeça do personagem. Vou remover o Open Subdivide daqui, então eu excluí ele. Vou ativar esse modificador, Unwrap e o VW. Para isso, eu vou procurar o Unwrap e o VW também por aqui. Ó. Poderia clicar já direto aqui, mas ó, na lista de modificadores, nós temos o Unwrap UVW. Após colocar o modificador Unwrap UVW, a gente vai desligar essa opção aqui, ó, Ignore Backfacing. Selecionaremos o objeto inteiro aqui. Importante desligar essa opção antes, para que ele possa selecionar o objeto por inteiro. O objetivo da realização da abertura de UV é planificar a nossa geometria. Para isso, eu vou então selecionar ele inteiro, clico aqui em Planar Map, assim ele remove todos os detalhes ali de linhas, de recortes, e agora eu vou realizar a abertura da UV. Para isso, eu vou ligar essa opção aqui, ó, Open UV Editor. Quando eu clico nessa opção Open UV Editor, a minha tela de abertura de UV aparece aqui do lado. E tudo o que eu preciso fazer agora é começar a realizar os cortes. Vou pegar minha ferramenta de seleção do Open UV, do Edit UV aqui, ó. Vou ligar essa opção e vou agora começar a selecionar as áreas que eu quero cortar. Então, por exemplo, eu quero cortar aqui, ó. Então, eu vou dar 2 cliques nessa região e o atalho para realizar o corte é Shift R. Quando eu aperto o Shift R, observa que a linha fica verde, marcando um corte. Aqui ela ficou lilás porque ela está selecionada. Vou girar aqui, vou dar 2 cliques aqui, ó, e vou apertar também Shift R, cortou também. Acontece que esses cortes vão fazer com que esse rótulo fique como se fosse uma espécie de rosquinha. Eu preciso que ele corte reto agora para esse rótulo abrir igual o rótulo de uma garrafa. Então, para isso, eu vou selecionar agora aqui do outro lado, ó, nas costas do modelo. Vou selecionar essas 3 linhas e também vou dar Shift R. Pronto. Com esses cortes, eu já consigo realizar a abertura do meu modelo. Agora, aqui nessa tela, eu vou selecionar com essa opção Polygon, vou ligar essa opção também, vou criar uma caixa de seleção que pega todo mundo e vou clicar nesse botãozinho aqui, que é o Quick Peel. Após clicar nessa função, ele abre todas as partes. Essa região aqui, ela ficou torcida. Eu posso corrigir isso. Eu desligo essa opção, seleciono as 4 faces daqui e depois eu vou expandindo essa seleção com o Ctrl para cima ou dando o Grow na seleção, o maisinho aqui, ó. Após selecionar, eu vou apertar E e vou girar ela aqui um pouco para tirar essa torção. Posso dar o menos aqui, ó, e corrigir aqui também, o menos mais uma vez e corrigir aqui para deixar ela bem retinha. Legal, essa daqui não precisou. Agora, depois que eu termino todo esse procedimento, se eu for texturizar o meu modelo no Photoshop, será necessário realizar o procedimento Tools, Render UVW Template. Aí eu vou ligar aqui essa opção, ó, 1024 por 1024. Vou mudar aqui o modo de None, vou colocar Normal. E vou clicar em Render UV Template. Nessa tela, se eu observo algum artefato vermelho, significa que tem algo errado. Vamos entender. Se eu pegar, por exemplo, essa peça aqui e mover ela para cima dessa outra, eu tenho sobreposição de malha. Quando eu gero o Render UV Template, observa que ele cria esses artefatos vermelhos indicando que está errado. Então, eu vou trazer ele para fora, deixando ele mais distante, e Render UV Template, e ela fica toda dessa cor. Aí eu salvo esse modelo, essa imagem aqui, que é o meu mapa. Então, eu vou salvar ele em alguma pasta, salvar aqui na pasta do meu projeto, vou colocar aqui cabeça mapa. Posso escolher o formato JPEG, salvar. Então, esse é o mapa. Com isso, eu sei onde eu preciso colocar o rosto. Olhando para esse mapa,
No momento que eu abrir esse mapa no Photoshop, a imagem está inclinada, a imagem onde é o rosto, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, quando eu seleciono essa propriedade aqui, ó, observa que o rosto está posicionado nessa região aqui com relação ao posicionamento de onde eu fui. Então, na visão frontal é aqui, ó. É bem esse meio que é onde eu vou colocar o rosto do personagem Lego. Então, eu devo selecionar essas regiões aqui, é a região onde eu coloco o rosto do personagem, certo? Então, no Photoshop, manipular a imagem dessa maneira, ela vai estar inclinada. Então, pode ser interessante você deixar essa imagem nesse posicionamento aqui, para não precisar manipular no Photoshop inclinando o rosto depois. Só que para ficar assim, eu vou ter que reduzir o tamanho do modelo. Então, eu vou reduzir ele de maneira que ele encaixa aqui, ó, e mantendo as proporções com relação ao restante, ok? Então, esse é o formato que nós devemos deixar para gerar a imagem. Apesar de eu já ter salvo essa imagem, eu vou salvar de novo. Então, eu venho em Tools, Render UV Template, Normal, Render UV Template. Então, ele vai gerar a imagem dessa forma. Eu vou salvar essa imagem. Vou direcionar para a pasta que corresponde ali bonitinho. Sim. E OK. E dessa forma, a nossa UV da cabeça foi realizada. Tá? Para realizar a abertura de UV de outra parte, vamos ver, ó, por exemplo, aqui do corpo. Novamente, olha o fluxo. Exclui, ativa o Unwrap UVW. Após ativar o Unwrap, vamos no Open UV Editor. Vou deixar ele já abertinho aqui do lado. Aqui eu vou selecionar, tirar a seleção desse. Vou usar esse modo de seleção aqui, para selecionar o objeto inteiro. Aí eu vou clicar em planar. Aí eu escolho se eu quero planar no X, no Y ou no Z. Vou deixar no Y nesse caso. E aí eu vou começar a realizar os cortes usando o modo de seleção de Edge. Aí aqui eu vou cortar aqui, dar 2 cliques aqui. Quero cortar essa região. Eu vou aproveitar Ctrl. Eu posso adicionar seleção, Ctrl. Vou dar 2 cliques aqui também. Então, só com essa seleção já posso dar um Shift R. Essa parte do pino que encaixa a cabeça já foi recortada. Agora, vou cortar aqui como se fosse uma caixinha. Então, Shift corta aqui, com o Ctrl pressionado. Com o Ctrl pressionado, você vai selecionando vários. Então, vou cortar aqui para baixo. Verifica bem a linha que você está selecionando. Ctrl, clica. Então, como se fosse uma caixinha, eu realizarei esses cortes. Shift R. Vamos realizar agora o Quick Peel. Então, eu venho aqui agora no Edit UV, seleciono todo mundo e faço o Quick Peel. E aí eu vou perceber a abertura como ela está sendo realizada. E eu posso, se eu quiser, grudar coisas. Então, por exemplo, suponhamos que eu queira, olhando para o meu modelo, vou deixar eles na mesma orientação. Olhando para cá também. Olhando para eles nessa mesma orientação, a gente imagina que essa região aqui, esse daqui, ele vai se encaixar com essa parte aqui. Então, seria possível fazer esses encaixes aqui. Se eu quiser selecionar todas essas áreas e clicar aqui no Stitch to Target, ele gruda ali, tá vendo? Então, é possível fazer desse jeito se você quiser. Eu posso dar 2 cliques aqui, dar um Shift R, 2 cliques aqui e fazer o Quick Target. Então, aí, quando eu faço agora a seleção de tudo e faço o Quick Peel, ele fica assim, Então, como se fosse uma caixinha. Então, seleciono todo mundo, dou o Quick Peel, eles se organizam aqui dentro da nossa UDIN, ok? E dessa forma, eu vou conseguir aplicar. Então, imagina que eu levo essa imagem lá para o Photoshop e eu consigo colocar uma imagem aqui, que representa a frente do personagem e aqui as costas, né? Aí, essencialmente, a gente pode dar uma olhada aqui, para saber o que é a frente e o que é as costas. Embora, se ficar ao contrário, é só inverter o modelo, né? Mas olha só, se eu seleciono aqui, eu consigo identificar que essa, na verdade, é as costas do modelo e essa é a frente, Tá vendo? Olhando aqui para o nosso modelo, aqui a frente. Então, a gente está percebendo ele aqui, Essa aqui é a parte de trás do nosso modelo. Então, essa aqui é a frente do nosso personagem. Aqui a parte do lado, ok? Muito bem. Então, assim a gente realiza a abertura
de UV do corpo. Para realizar a abertura de UV agora do braço, a gente seleciona o braço, ativa, exclui o modificador OpenUV. A gente sempre faz a abertura de UV antes da aplicação do OpenSubdivide. Então, eu vou vir aqui, ó, Unwrap, porque ele fica com a malha mais simplificada, né? Ele já, assim que você coloca um wrap, ele já realiza alguns cortes, tá vendo? Ó? Só que para a gente não é interessante esse corte bem aqui, porque ele vai revelar as emendas do braço exatamente numa área que fica muito exposta. Portanto, a gente limpa essa seleção, seleciona tudo, limpa esses cortes usando o Planar Map. Aí você escolhe em qual eixo que você quer usar, no caso eu vou usar o X. E aqui com o número 2, eu vou começar a realizar os cortes estrategicamente. Então, você vê que eu vou cortar aqui, ó. Por que eu vou cortar aqui? Porque é dentro do braço, na região de dentro do braço, onde aparece pouco, tá? E com o Alt, eu vou tirar a seleção daqui, ó. Eu vou tirar a seleção de tudo aqui, na verdade, deixando apenas essa região aqui, ó. A parte de dentro aqui, vale a pena tirar também, ó. Então, olho aqui dentro. Vou tirar daqui também. E com Ctrl, eu vou cortar aqui, ó. Ok, ó. Então, eu tenho isso aqui. E aqui eu posso, com o Ctrl, adicionar mais umas linhas selecionadas aqui, ó, para ele realizar o corte nessa posição, como se fosse um T aqui, ó, tá vendo? Então, ele faz um T aqui dentro do braço, leva para dentro, e aqui dentro faz a voltinha lá. Com esse corte, o braço será aberto completamente. Aí, para cortar, Shift R, combinação do Shift R, volto no OpenUV Editor, e no OpenUV Editor, nós vamos fazer o Quick Peel, selecionando o modelo inteiro. É importante selecionar essa opção, Select by Element UV Toggle. Selecionou tudo e clica no Quick Peel. Pronto, ó, o braço foi aberto, está pronto para trabalhar. E aí, de novo, se eu quiser, posso vir em Tools, Render VD Template, exportar o meu modelo. Vou fazer isso depois. Então, vou realizar agora a abertura do quadril. Para realizar a abertura de UV do quadril, mais uma vez, selecionamos, vão ser duas peças. Então, eu vou selecionar essa, vou tirar o OpenSubdivide, adicionar o Unwrap UVW. Após adicionar o Unwrap UVW, eu devo, então, selecionar o meu modelo inteiro. Lembrando que é só essa, né? O Alt-Q é o atalho para visualizar apenas o objeto, ele ativa esse comando Isolate. E aqui eu vou fazer de novo o planar, se bem que aqui ó, os cortes eles estão todos, ou seja, eu terei aqui cada uma das faces do meu modelo separado. Se quiser usar isso aqui, dá para a gente trabalhar com isso, ó, do jeito que ele já está, sem precisar ficar resetando a abertura de UV nesse caso. Se eu selecionar ele inteiro e ativar o Quick Peel, ele vai realizar a abertura de tudo. Aí o que pode ser interessante aqui é tentar fazer algumas emendas. Por exemplo, seleciono aqui, aí ele mostra que é aquela parte ali. Aí eu dou o Stitch to Target. Posso selecionar uma outra área aqui, ó, por exemplo, e fazer agora o Stitch to Target. E já vou fazer só para limpar um pouco. Vou selecionar todo mundo e fazer o Quick Peel novamente. Né? Aqui eu percebo que ele emenda esse canto e esse canto não é legal emendar. Então, eu vou dar 2 cliques e vou fazer o Shift R. Aqui eu vou tentar fazer mais uma emenda. Então, dou 2 cliques aqui. Só que eu não vou pegar esse canto, então com o Alt pressionado eu vou tirar e fazer o Stitch to Target. E vamos ver o que ele está fazendo. Seleciona todo mundo e faz o Quick Peel. A gente vai observando essas emendas. Ó. Aí eu vou selecionar agora essa lateral aqui. Vou fazer o Stitch to Target. E mais uma vez vou fazer o Quick Peel. Aí a gente observa que esses cantinhos, de novo, importante desligar, ele seleciona tudo. Ó. Aí você dá o Shift R aqui e aqui também, ó, nesses cantinhos, ó, Shift R. Aí quando eu fizer o Quick Peel, ele vai soltar essas lateraisinhas aqui. Ó. Aí para finalizar, a gente tem essa região aqui, ó, essa partezinha daqui. Vou dar 2 cliques, ele vai grudar com aquela ali, Stitch to Target. Aí a gente seleciona, faz o Quick Peel e pronto, temos o nosso modelo. Aí melhor deixar ele retinho assim, maravilha. Ok? Ó, Quick Peel, encaixou. Esse está pronto, vamos para a próxima parte do nosso quadril. Selecionamos a outra parte, retiramos o OpenUV Editor, Unwrap UVW, vou isolar ele com o Alt-Q, vou selecionar ele inteiro, vou fazer o planar, aí de preferência aqui no X, e aí então vamos começar a cortar o nosso modelo.
o corte que eu vou fazer é aqui. Então, eu vou cortar aqui, posso cortar... aí eu vou escolher um lugar estratégico que não vai aparecer aqui. Vou cortar aqui também. E aqui também. Dando 2 cliques, ele vai pegando tudo que é possível de loop, tá? Pronto, Shift R. Com esses cortes, eu volto para o OpenUV Editor e vamos ver o que ele vai fazer ao utilizar o Quick Peel. Seleciono todo mundo, faço o Quick Peel e pronto. Ó, cortou tudo isso aqui. Aí eu posso analisar ó, cada uma das partes. Ó, essa peça selecionada, deixa eu tirar a seleção, essa peça selecionada é essa volta aqui. Ó, tá? Essa peça selecionada é essa volta de dentro. Às vezes, essas duas podem ser conectadas tranquilamente. Então, posso desligar isso aqui, selecionar essa volta aqui ó, e fazer um Stitch to Target. Vamos ver o comportamento que ela vai ter quando eu fizer o comando do Quick Peel. Ó, funcionou legal. Então, eu posso agora só emendar essa parte que faltou, fazendo o Stitch to Target. Aqui em cima já estava. E vamos ver agora o comportamento, Quick Peel. Então, os cortes na real ficaram assim, ó, no nosso modelo, né, as duas bolinhas ali soltas. Se quiser, pode pegar uma dessas faces da bolinha aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, que está mais ali, aí faz o Stitch to Target, pega essa aqui e faz o... vamos pegar essa aqui e faz o Stitch to Target, fazer o oposto. E aí, quando eu fizer o Quick Peel de novo, aí eu tenho isso aqui. Ó. Aí eu posso girar isso, tentando deixar ele mais reto possível, encaixar aqui no nosso modelo. Os comandos escala, rotate, movimentação aqui dentro funcionam normalmente. Realizou esse procedimento, o próximo passo será Tools, Render UV Template, gerar aquela imagem como fizemos com a cabeça. Tá? Mas eu vou deixar para fazer isso tudo depois de uma vez. E vamos fazer agora, falta somente a perna e a mão. Eu vou selecionar então a perna, exclui o Open Subdivide, adiciona o Unwrap UVW, adicionamos o Unwrap UVW, vamos limpar a abertura de UV que ele já nos proporciona, clicando no planar, aí eu escolho qual eixo que eu quero usar, no caso estou usando o eixo X, e usando a opção número 2, deixa eu só verificar aqui, o Editable Poly, observa que esse arquivo aqui no Editable Poly, ele estava selecionado Vertex, no momento em que eu adicionei o Unwrap. Então, eu vou excluir esse Unwrap e vou adicionar de novo. Mas observem, hein, ó, a questão é, enquanto eu for aplicar um modificador, eu sempre preciso verificar no Editable Poly se tem alguma coisa selecionada antes. Porque senão, às vezes, o modificador ele compreende que você quer aplicar apenas na região selecionada. Vou, então, tirar a seleção, aplicar no Unwrap, limpo aqui, então, de novo, seleciono ele inteiro, faltou um pedacinho ali, planar, vou escolher aqui o eixo, no caso, o eixo X, para ele ficar de lado, lá no OpenUV Editor. Vou escolher a opção número 2 e vou começar a pensar nos lugares de corte, tá? Então, depende muito do desenho que você vai querer fazer aqui na perna, mas às vezes essa parte inteira aqui é legal, ela está toda aberta. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, 2 cliques aqui, 2 cliques aqui, e vou fazer a mesma coisa do outro lado, 2 cliques aqui, 2 cliques aqui, 2 cliques aqui, e assim, ó, vou pegar agora essa parte aqui, ó, levando todo esse loop para lá, ó, aqui também, muito bem, aqui eu posso já começar a pensar nessa parte da fatia, então vou dar 2 cliques aqui, ele vai cortar essa região. Então eu terei esse feixe aqui, ó, todo recortado, certo? Essa parte da frente, até em cima, dando a volta tal, isso aqui vai ser um plano só, Shift R. Aí eu vou agora continuar cortando, então eu vou dar 2 cliques aqui, vou pegar aqui embaixo com o Ctrl, 2 cliques aqui, posso já fazer a mesma coisa do outro lado, com Ctrl aqui e aqui, ó, e assim, Shift R, cortei essas laterais. A parte de baixo, é importante cortar aqui embaixo, para ele também destacar essa parte, ou ela vai ficar emendada com a de trás. Acho que eu vou deixar ela emendada com a de trás. Não, vou cortar, porque daí eu tenho a sola separadamente. Beleza, acho que com isso é suficiente. Agora eu seleciono todo mundo no OpenUV Editor.
E vou realizar agora o Quick Peel para a gente concluir essa etapa de abertura de UV. Clico aqui em Quick Peel e observo que os recortes foram realizados, né? Posso avaliar se, de repente, é interessante emendar essa região aqui. Ó. Eu vou tirar essa parte, porque observa que essa seleção que eu fiz aqui, ela vai emendar com essa aqui. Aí eu posso fazer o Stitch to Target e realizar o Quick Peel nessa peça. Então, eu realizo o Quick Peel nessa peça, clicando aqui Quick Peel. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, ele emendou essa parte de trás da perna, certo? E vou fazer agora a mesma coisa com essa parte aqui, ó. Dou 2 cliques sem a opção do elemento selecionado. Tiro aqui, ó. Aqui também eu tiro com Alt e faço Stitch to Target. Ele vai grudar nessa parte daqui. E aí, mais uma vez, eu faço o Quick Peel. E com o Quick Peel, opa, eu percebo aqui ó, um defeito, criou um defeito. Vamos realizar a abertura dessa região aqui, ó. Esse recorte daqui ó, é legal tirar, então eu vou fazer o Shift R para não torcer essa parte. A gente não quer que torce essa região. Então agora, Quick Peel, ele recortando esse pedacinho, ele fica bem certinho ali para a gente, tá? Não vou emendar essa, porque eu acredito que ele vai distorcer muito. Quer ver? Vou fazer só para ver, mas eu vou dar um Ctrl Z, tá? Se eu emendar essa parte aqui, mesmo que eu emende apenas, sei lá, essa região aqui, ó. Na verdade, vou pegar daqui até aqui. Vou pegar tudo isso. Então, ele nem compreende essa região aqui, ó. Se eu pegar aqui, tudo isso aqui, ó, essa aqui, ó, para emendar ali, até posso essa partezinha de baixo, pode dar certo, tá? Então, eu faço o Stitch to Target, só pegando só essa parte de baixo. Porque se eu pegar as de cima, vai distorcer. Então, ó, tá vendo que ele já começa a ficar inclinado ali, ó, para respeitar a direção? Então, às vezes é melhor deixar solto, tá? Nesse caso. Vamos ver essa peça aqui. Deixa eu só compreender de onde é essa peça. Essa peça se refere à sola. Como é a sola, né, ele já me sinaliza onde tem conexão com ela, fica azulzinho ali, né? Eu posso pegar, por exemplo, essa parte daqui e emendar com essa, ou pegar uma lateral e emendar com essa parte aqui, por exemplo. Isso pode ser legal, porque daí ó, eu vou ter a conexão de onde é a sola. O problema é que ele cria essa torção aqui. Vou também, então, vou optar por também deixar solto aqui. Vou selecionar todo mundo, então, fazer a minha caixa de seleção que pega todo mundo e fazer um Quick Peel geral. Vou deixar, então, agora isso mais retinho possível. Beleza. Esse aqui também vou deixar retinho, só pegar os dois, deixar mais retinho aqui. Esse aqui eu vou deixar ele mais para cima, porque é a sola. Se quiser até organizar assim, ó, sabendo que é a sola, deixa aqui. Essa aqui é a parte da frente da perna, né? E muito bem, terminamos. Feito isso, posso também fazer o procedimento de Tools, render o VW Template e exportar meu mapa de perna. Basicamente, esse é o processo para realizar a abertura da perna. E para concluir, tem a mão. Vou tirar o Open Subdivide, vou adicionar o Unwrap VW, e após adicionar o Unwrap VW, vou realizar os mesmos procedimentos. Eu vou selecionar todo mundo, vou adicionar o Planar Map, vou escolher qual é o eixo que eu quero visualizar. Nesse caso, vou escrever ela de frente. Vou usar o número 2 aqui, que é o modo de seleção de Edge. E vou começar a realizar os procedimentos de corte. Vou escolher onde eu quero cortar. Então, eu vou pegar aqui. Né? Toda vez que é um cilindro, é legal cortar dessa forma, porque daí ele vai abrir como um rótulo. Shift R. E agora eu vou começar a pensar onde que fica legal cortar a região da mão para realizar a abertura. Sempre em lugares mais dentro da peça, nunca lugares tão expostos para não ficar aparecendo logo de cara todas suas emendas de corte, tá? Tem lugares que não vai ter jeito, você vai precisar realizar o corte, né, mais amplamente ali. Então, eu vou cortar aqui, acho que aqui eu vou emendar com esse aqui, ó, e vou dar o Shift R. Vamos ver agora o comportamento no OpenUV Editor do que está acontecendo com a nossa mão. Vou deixar ela mais para o lado aqui para eu ir visualizando. Vou selecionar Polygon, um elemento. Vou selecionar o meu objeto como um todo aqui, tá? Então, eu seleciono ele aqui. E depois eu vou fazer o Quick Peel. Pronto.
Aqui eu percebo que existem alguns lugares que é legal tirar para não torcer, ó. Aqui eu corto, esses cantinhos assim, é sempre interessante cortar. Aqui ó, já está correto. Vamos ver essa parte aqui, vamos entender qual é essa parte. Ó. Selecionei, eu vejo, ó, é o cilindro. Beleza, vamos deixar assim mesmo. Essa parte aqui ó, é a parte de dentro, ok? E essa parte é a ponta do pino. Então, como eu arrumei aqui o corte, eu vou selecionar então todo mundo, vou fazer o Quick Peel e pronto. A mão, a importância da abertura da UV da mão é principalmente se você pretende colocar algum tipo de luva, algum acessório, alguma ranhura na mão, aí é interessante que a UV da mão esteja aberta. E é interessante também vir aqui e ter um tempinho ali para se dedicar para deixar as coisas mais retinhas também. Embora a mão não vai ter tanto detalhe às vezes você vai só pôr o material, só uma cor, né, para simbolizar a cor da pele. Então, você pode, a menos, como eu disse, a menos que tenha detalhe de ranhuras e tal. Então, aqui ó, você pode sempre colocar acima, porque é a conexão, né? E pronto, finalizamos as aberturas de UV. E aí, mais uma vez, fazer aquele negócio, Tools, Render UV Template, gerar cada um dos mapas e salvar, tá bom? Esse é o procedimento para realizar a abertura de UV.